Caríssimos irmãos, minhas irmãs, já se aproxima o dia em que o amor irá mostrar até onde vai quem ama. Aos poucos, Jesus vai nos dizendo o passo a passo de sua vida. Hoje iniciamos justamente com a primeira leitura do profeta Isaías, que nos fala que cada um de nós foi pensado pedaço por pedaço por Deus, muito antes dos nossos pais quererem ter um filho, ter uma filha. Cada detalhe nosso foi pensado. Então, se Deus já pensou em cada um de nós antes dos nossos pais desejarem ter um filho ou uma filha, então quer dizer que Deus nos ama já desde muito antes. E para isso, Ele chamou a cada um para ser seu servo. Como diz Isaías, desde o ventre da minha mãe, o Senhor já havia me chamado. Desde muito antes, já havia pensado em mim. Então, quando Deus Pai no caso, se coloca justamente a nos chamar, desde antes que nós fôssemos pensados pelos nossos pais, nos coloca como servos, é para justamente, servos têm que servir. Mas servir para quê? Qual seria o nosso serviço? Nossa primeira vocação é a vida, somos chamados a viver. E mais um pouco, na leitura de Isaías, ele diz que temos que ir em busca do povo de Israel que estava disperso. Então já sabemos, Deus nos chamou para sermos servos dele, para ir em busca daqueles que estão distantes. Uma coisa que eu já falei ontem, já falei em algumas pregações. Nós que temos o costume de todos os dias vir à Santa Missa, ou pelo menos aos domingos, nós que temos o costume de rezar o terço, enfim, que temos costumes cristãos devotos, nós não podemos nos achar melhores que ninguém. Veja aqui o que é que o profeta Isaías nos lembra. Se nós fomos escolhidos por Deus para estar hoje aqui em sua igreja, se nos chamou para sermos hoje cristãos, homens e mulheres de boa vontade, não é porque somos os melhores, os mais perfeitos, não. Perfeito somente Ele. Mas nos chamou porque Ele tinha um propósito, tem um propósito para cada um de nós. Que aí Ele diz o seguinte: restaurar as tribos de Jacó. Claro, estamos em Campo Formoso, não podemos dizer que aqui tem as tribos de Jacó, vou ter que ir atrás das tribos de Jacó. Mas nossa paróquia tem diversas comunidades. Cada comunidade, incluindo a matriz, tem diversos grupos pastorais, serviços, movimentos. Que tal eu me colocar à disposição para ser força, para ser luz, para ser renovação neste grupo que eu ainda não participo, que eu desejo participar, desejo servir a minha igreja. Outro ponto, reconduzir os remanescentes de Israel. Como a gente sabe, por um tempo o povo de Israel se espalhou, se dispersou. Então, assim como Moisés, o profeta Elias também avisa, temos que ir em busca do resto do rebanho de Israel, do povo santo de Deus. Então, nossa missão é ir em busca, hoje em dia, atualizando para nós que somos batizados, é ir atrás dos nossos irmãos batizados, que não vêm mais à missa, não reza mais em casa. As tribos de Jacó que Deus pede hoje para a gente restaurar, são as famílias, são os grupos que nós participamos, o local do nosso trabalho.
E dentro disso, eu ia em busca daqueles que não vêm para este convívio de família que nós temos hoje, aqui neste momento. Mas não empurrando de goela abaixo. Olha, você tem que ir para a igreja, tem que isso, tem que aquilo. Não. Eu acredito que nenhum está aqui hoje porque Deus puxou pela orelha e disse, vá para a igreja. Não. Viemos por amor. Então, por esse mesmo amor que nós vamos em busca dos remanescentes de Israel, os batizados de hoje em dia. E para a gente entender justamente como não é a força que a gente vai em busca dos outros, ele continua: te farei luz das nações. Cada lâmpada dessa aqui está iluminando, não de modo agressivo, delicado, cada um fazendo sua parte e todas juntas iluminando a nossa assembleia hoje, nosso encontro, nossa Santa Eucaristia. E aí ele continua: para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Para você ver, Deus não pediu nada demais, nada exigente daqueles que se lembram que são servos e que foram escolhidos, preparados desde antes dos pais pensarem e nos desejarem. E aí nós vamos agora para o Evangelho. Mas Frei, nosso Senhor é a sabedoria caminhando entre nós. Ele sabe de tudo. Por que escolheu Judas para estar no meio deles? Se sabia que Judas ia o trair. Ontem já falava um pouco, hoje continuo, porque hoje ele foi consumar aquilo que o seu coração estava desejando. Por quê? Quando Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, escolhe os 72, não escolheu porque eram perfeitos. Escolheu para dar a eles a oportunidade de uma vida nova, de um segmento novo, de uma renovação de vida para eles e para as suas famílias, assim como todos nós. Se estamos aqui hoje é porque somos escolhidos de Deus para ser discípulo e servo dele dentro da nossa casa e renovar a vida dentro da nossa casa. Aí sim nós vamos para o mundo, até os confins da terra, como disse na profecia de Isaías. E aí vem a pergunta: então quer dizer que Deus escolheu Judas para trair o seu filho? Não foi isso. Jesus conhecia o coração de cada um. Já dizia ontem, quando Judas disse, vende o perfume para dar aos pobres. E como eu disse, o pobre que ele pensava era ele mesmo. Quando hoje Jesus olha para ele e dá o sinal para ele, não é para dizer, vá lá fazer o que a gente combinou, para poder mais na frente eu sofrer e depois aparecer como a melhor pessoa do mundo. Não. Jesus, assim como fez com os outros 11, com Judas, ele todos os dias ofertou a ele uma vida nova. Todos os dias a ele ofertou bênção, graças, ofertou a ele força para ser melhor. O que foi que Judas fez? Entrou aqui, saiu aqui. Mesma coisa somos nós. Às vezes na Semana Santa, algumas comunidades falam assim, vamos fazer a malhação de Judas. Aí escolhe uma figura da sociedade que não deu bom exemplo, vamos colocar. Agora eu nunca vi ninguém falar, coloca eu no lugar do Judas, coloca a minha foto, o meu nome, porque quantas vezes nós fomos o Judas da nossa família? Quantas vezes nós não fomos o Judas do nosso irmão, no nosso trabalho? Quantas vezes a gente se deixou vender? Judas foram 30 moedas de prata. E às vezes a gente hoje em dia com 10 centavos muda de opinião e começa a ofender o outro, a prejudicar o outro. Então, todos os dias, assim como Deus fez com Judas, faz com todos nós. Oferta tudo para sermos melhores, para sermos pessoas renovadas, para sermos sinais de renovação na nossa família. Mas muitas vezes a gente não quer. Mas veja como Deus não desiste de nós.
Olha o sacramento da confissão. É um sinal de que Deus não desiste de nós. Mas aí vem a pergunta: nós já desistimos de nós mesmos? Será que eu parei de me confessar porque eu digo, mas eu me confessei, mas eu vou voltar a pecar, não vou mais me confessar? Quando nós estamos doentes, que o médico passa uma cartela de comprimidos, a gente não toma até ficar bom? A confissão é da mesma forma. É um exercício nosso de querer ser melhor. Não melhor que o vizinho, não melhor do que quem ficou em casa, mas o melhor que eu posso ser para um dia, dignamente, eu ser chamado de servo de Deus. De realmente eu me sentir um servo de Deus, livre. Não como Judas, que andava com Jesus, conhecia Jesus de perto, sabia que ele não tinha nada de mal. Mas foi o que ele fez? Deu ouvidos à sua ganância. Entregou o seu amigo por dinheiro. Depois, quando não sentia mais como voltar atrás, ele se arrepende e vai devolver as moedas. Tomara que um dia não cheguemos a esse extremo, quando não pudermos mais voltar atrás. Porque uma coisa é o seguinte: o povo do Egito fez um caminho de libertação. Como a gente escuta muitas vezes na igreja essa palavra, libertação. Mas nem todos entenderam que libertação é o caminho. Em busca de quê, Frei? Da liberdade. Mesma coisa é Judas. Ele estava com a liberdade na frente dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não quis abraçar a liberdade. Então, que nós todos os dias nos esforcemos para justamente nos perguntar. E depois que nos perguntarmos, nós devemos refletir. É o seguinte, como diz na leitura de hoje, que eu fui chamado, como diz o profeta, para ser um servo. No Evangelho, Nosso Senhor fala: eu serei glorificado porque glorificarei o nome dele. Aí nós nos perguntamos: eu sou um servo que glorifica a Deus ou eu sou um servo que trai a Deus? É bom, vai dar uma dor de cabeça, refletir? Vai. Vai dar uma tristeza? Vai. Mas veja o nosso salmo: eu procuro refúgio em vós, Senhor. O outro: sede uma rocha protetora para mim. O outro versículo: por quê? Porque sois a minha força e o meu amparo. A gente pode até ficar triste, porque muitas vezes nós somos o servo que trai. Mas saiba, a cada segundo, Deus desperta os nossos ouvidos e quer que nós abramos nosso coração para sermos melhores. E é isso que Ele deseja de nós. Então, com sinceridade, todos os dias se pergunte: Senhor, eu sou um servo que glorifica o Teu nome dentro da minha família, sendo alegria, sendo força, sendo amparo? Ou eu sou um servo que entristece, que te trai, sendo um mau filho, mau esposo, uma má esposa dentro da minha família? Será que eu levo minha família até Deus ou afasto eles com os meus atos? E assim a gente vai fazendo esse caminho rumo à nossa ressurreição. Triste a gente pode até ficar, por nos colocar a refletir nós mesmos. Mas saiba, Deus sempre está ao nosso lado para nos dar força para sermos melhores. E assim, frente a nosso Senhor dizer: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,